Sermões para a Quaresma e Páscoa. São João Maria Vianney. Quinta-feira Santa. A manifestação do imenso amor de Nosso Senhor por nós. Minha carne é verdadeiramente uma comida. João 6,55. Poderemos encontrar em nossa santa religião, meus irmãos, um momento mais precioso, uma circunstância mais feliz que aquele instante no qual Jesus Cristo instituiu o adorável sacramento dos altares? Não, porque essa circunstância nos lembra e atesta o imenso amor de um Deus pelas criaturas. É certo que em tudo quanto Deus fez, são manifestadas suas perfeições infinitas. Ao criar o mundo, fez brilhar a grandeza de sua onipotência, governando o vasto universo, mostra-nos uma sabedoria incompreensível, e até podemos dizer com o Salmo 103, sim, meu Deus, sois infinitamente grande nas menores coisas e na criação do inseto mais vil. Mas o que nos manifesta na instituição desse grande sacramento de amor não é somente seu poder e sabedoria, mas, além disso, o imenso amor de seu coração. Sabendo muito bem que se aproximava o tempo de voltar ao Pai, não pôde resignar-se a nos deixar sozinhos na terra, em meio a tantos inimigos ansiosos por nossa condenação. Sim, Jesus Cristo, antes de instituir esse sacramento de amor, sabia muito bem a quantos escárnios e profanações estaria exposto, mas nada foi suficiente para detê-lo. Ele deseja que tenhamos a alegria de encontrá-lo tantas vezes quantas o procurarmos, e assim, por meio deste grande sacramento, compromete-se a permanecer dia e noite entre nós, e nele encontraremos um Deus Salvador que a cada dia se imolará por nós a justiça do Pai. Ó povo feliz, quem jamais pôde compreender o tesouro que possuís? A fim de inspirar-vos um grande respeito e amor a Jesus Cristo, no adorável sacramento da Eucaristia, vou mostrar-vos agora o muito que Jesus nos amou ao instituí-la. Oh, que felicidade, meus irmãos! Uma criatura receber seu Deus, tomá-lo como alimento, até fartar-se com ele. Oh, amor infinito, imenso e incompreensível! E um cristão pensa e reflete nisso, sem morrer de amor e de espanto, à vista de sua indignidade. 1. Não há dúvida de que em todos os sacramentos que Jesus Cristo instituiu, ele nos mostra uma misericórdia infinita. No sacramento do batismo, arranca-nos das mãos de Lúcifer e nos transforma em filhos de Deus Pai. Abre-nos o céu que estava fechado para nós. Faz-nos participantes de todos os tesouros da Igreja e, se somos fiéis a nossas promessas, temos a garantia de uma bem-aventurança eterna. No sacramento da penitência, mostra-nos sua infinita misericórdia e nos faz participantes dela, já que, por esse sacramento, nos livra do inferno, a que nossos pecados de malícia nos arrastavam, e nos aplica novamente os infinitos méritos de sua paixão. No sacramento da confirmação, a fim de que possamos conduzir-nos bem no caminho da virtude, dá-nos um espírito de luz que nos faz conhecer o bem que devemos fazer, o mal que devemos evitar. Ademais, comunica-nos um espírito de fortaleza que nos ajuda a superar todos os obstáculos que possam surgir na realização da obra de nossa salvação. No sacramento da unção dos enfermos, vemos com os olhos da fé como Jesus Cristo nos cobre com os méritos de sua paixão e morte. No da ordem, Jesus Cristo dá um grande e singular poder aos sacerdotes, são eles quem o fazem descer. No sacramento do matrimônio, vemos como Jesus Cristo santifica todas as nossas ações, mesmo aquelas que parecem obedecer unicamente às corrompidas inclinações da natureza. Essas são, vós me direis, manifestações da misericórdia dignas de um Deus infinito em tudo. Mas no adorável sacramento da Eucaristia, chega ainda mais longe. Tudo isso não parece mais que um ensaio de amor aos homens. Ele deseja para o bem das criaturas que seu corpo, sua alma e sua divindade se encontrem em todos os cantos do mundo, a fim de que possamos encontrá-lo quantas vezes quisermos, no intuito de que achemos nele todo tipo de bem-aventurança e felicidade.
Se sofremos dores e desgostos, Ele nos alivia e nos consola. Se caímos enfermos, ou será nosso remédio, ou nos dará força para sofrer, a fim de que mereçamos o céu. Se o demônio e as paixões nos fazem guerra, Ele nos dará armas para lutar, para resistir e para alcançar vitória. Se somos pobres, Ele nos enriquecerá com toda a sorte de bens no tempo e na eternidade. Vós deveis estar pensando: já são suficientes essas graças. Oh, não, meus irmãos, seu amor ainda não está satisfeito. Ainda tem outros dons para nos conceder, dons que seu imenso amor encontrou em seu coração abrasado pelo mundo ingrato, o qual parece aceitar tal culminância de bens somente para ultrajar seu benfeitor. Mas não pensemos nisso, irmãos. Deixemos por um momento a ingratidão dos homens. Abramos as portas deste sagrado e adorável coração. Encerremo-nos por um momento em meio ao ardor de suas chamas e veremos então até onde chega o poder de um Deus que nos ama. Oh, meu Deus, quem será capaz de compreendê-lo sem morrer de amor e de dor, ao ver de um lado tanta caridade e do outro tanto desprezo e ingratidão? Lemos no Evangelho que Jesus Cristo, sabendo que já era chegado o momento em que os judeus iriam matá-lo, disse a seus apóstolos que desejava ardentemente celebrar com eles a Páscoa. Tendo chegado aquela hora tão feliz para nós, sentou-se à mesa com o desejo de deixar-nos uma prova de seu amor. Depois levantou-se da mesa, deixou suas roupas, cingiu-se com uma toalha na cintura, encheu uma vasilha com água e pôs-se a lavar os pés de seus apóstolos, incluindo Judas, mesmo sabendo que em breve iria cometer sua traição. Com essa introdução, quis mostrar-nos a grande pureza com que devemos nos aproximar dele. Sentado novamente à mesa, tomou um pedaço de pão em suas santas veneráveis mãos, depois, elevando seus olhos ao céu para dar graças a seu Pai e para dar-nos a entender que aquele grande dom vinha do céu, abençoou-o e distribuiu-o entre seus apóstolos, dizendo-lhes: comei todos dele, isso é verdadeiramente meu corpo, que será entregue por vós. Tomando depois o cálice, no qual havia vinho misturado com água, abençoou-o também e ofereceu a eles, dizendo-lhes: bebei todos deste cálice, este é meu sangue, que será derramado para a remissão dos pecados. E todas as vezes que pronunciardes essas palavras, fareis o mesmo milagre, isto é, transformareis o pão em meu corpo e o vinho em meu sangue. Quanto amor para conosco, meus irmãos! É o que mostra o próprio Deus na instituição do adorável sacramento da Eucaristia. Dizei-me, de que respeitoso sentimento estaríamos impregnados se testemunhássemos com nossos próprios olhos Jesus Cristo instituindo esse santo sacramento do amor? Contudo, esse grande milagre acontece cada vez que o sacerdote celebra a Santa Missa, na qual nosso Divino Salvador se digna descer a nossos altares. Ah, se tivéssemos essa crença viva, por que respeito não deveríamos ser tomados? Com que grande reverência e temor compareceríamos ante esse grande sacrifício, no qual Deus nos mostra a dimensão de seu amor e de seu poder. Não duvido que vós acreditais em tudo isso, mas agis como não o crescem. Se precisais que eu vos faça compreender a grandeza desse mistério, escutai-me e vereis quão grande teria de ser a reverência com que deveríamos olhá-lo. Conta-se que um sacerdote que celebrava a Santa Missa em uma igreja da cidade de Bolsena, depois de ter pronunciado as palavras da consagração, duvidou da presença real do corpo de Jesus Cristo na hóstia santa, isto é, teve dúvidas se as palavras da consagração haviam transformado verdadeiramente pão em corpo de Jesus Cristo e o vinho em seu sangue, e instantaneamente a hóstia santa ficou coberta de sangue. Com isso, pareceu que Jesus Cristo desejava repreender a pouca fé de seu ministro e, ao mesmo tempo, levá-lo a arrepender-se e devolver-lhe a fé que, com sua dúvida, acabava de perder.
quis ainda mostrar-nos, por aquele grande milagre, quão certos devemos estar de sua presença na Sagrada Eucaristia. Aquela hóstia santa derramou sangue com tanta abundância que tingiu o corporal, as alfaias e o próprio altar. O Papa, que foi informado de um milagre tão extraordinário, ordenou que fosse levado à sua presença aquele corporal ensanguentado. Foi transportado à cidade de Orvieto, onde foi recebido com extraordinária pompa e depositado no templo. Depois foi construída uma igreja magnífica para guardar aquele precioso depósito. Além disso, todos os anos, na festa de Corpus Christi, a preciosa relíquia é levada em procissão. Vede, pois, meus irmãos, como aqueles que se deixam levar pela dúvida, ao ouvirem isso, terão de confirmar-se na fé. Mas, meu Deus, como poderemos duvidar, depois das palavras do próprio Jesus Cristo, que disse a seus apóstolos, e na pessoa deles, a todos os sacerdotes: quantas vezes pronunciardes essas mesmas palavras, fareis o mesmo milagre, isto é, fareis o que eu fiz, transformareis o pão em meu corpo e o vinho em meu sangue? Não há maior amor, não há maior caridade que a manifestada por Jesus Cristo ao escolher a véspera do dia em que deveria ser morto para instituir um sacramento pelo qual ia permanecer no meio de nós, para ser nosso Pai, nosso Consolador e toda a nossa felicidade. Somos mais felizes que aqueles que viveram enquanto ele esteve neste mundo, quando não habitava mais que um lugar, quando era preciso andar algumas horas para ter a sorte de vê-lo. Hoje, nós o temos em todos os lugares da terra, e assim ocorrerá, segundo nos foi prometido, até o fim do mundo. Ó amor imenso de um Deus às suas criaturas! Não, meus irmãos, quando se trata de mostrar-nos a grandeza de seu amor, nada pode pará-lo. Naquele momento tão afortunado para nós, toda Jerusalém está agitada. A multidão está furiosa. Todos conspiram para condená-lo. Todos estão sedentos de seu adorável sangue. É precisamente neste momento que lhes prepara, bem como a nós, a prova mais inefável de seu amor. Os homens estão tramando contra ele os complôs mais tenebrosos, ao passo que ele está se ocupando em presentear-lhes com o que tem de mais precioso, que é ele mesmo. Só pensam em levantar uma infame cruz para fazê-lo morrer nela, e ele só pensa em levantar um altar no qual se imole ele mesmo, a cada dia, por nosso amor. Estão preparando o derramamento de seu sangue, e Jesus Cristo quer que aquele mesmo sangue seja para nós uma bebida de imortalidade, para consolo e felicidade de nossas almas. Sim, meus irmãos, podemos afirmar que Jesus Cristo nos ama até esgotar os tesouros de seu amor, sacrificando-se até onde puderam inspirar-lhe sua sabedoria e seu poder. Ó amor terno e generoso de um Deus para com tão vis criaturas como nós, que somos tão indignos de sua predileção. Ah, quanto respeito deveríamos ter por esse grande sacramento, no qual um Deus feito homem se faz presente todos os dias em nossos altares. Ainda que Jesus Cristo seja a própria bondade, não deixa algumas vezes de castigar rigorosamente, como vemos em diferentes passagens da história, os desprezos feitos à sua santa presença. Conta-se que um sacerdote de Friburgo, levando o Santíssimo Sacramento a um doente, acabou passando por uma praça onde havia muita gente dançando. O músico, mesmo não sendo religioso, deixou de tocar e disse: "Ouço a campainha, sinal de que Jesus sacramentado é levado ao enfermo. Ajoelhemo-nos." Mas entre aquela gente estava uma mulher ímpia, inspirada pelo furor infernal, que disse: "Continuemos. Também os burros de meu pai levam campainhas penduradas no pescoço, e quando passam pela rua, as pessoas não param nem se ajoelham." Todos os presentes aplaudiram aquela impiedade e continuaram dançando. Instantaneamente veio um furacão tão forte que arrebatou toda aquela gente que dançava,
sem que jamais tenha sido possível saber onde foram parar. Ai, meus irmãos, quão caro pagaram aqueles miseráveis pelo desprezo infligido à presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve fazer-nos entender o respeito que devemos ter por ela, seja no tempo, seja ao ser levado pelas ruas aos pobres enfermos. 2. Dissemos que Jesus Cristo, para realizar este milagre, escolheu o pão, que é o alimento comum a todos, pobres e ricos, fortes e fracos, para fazer-nos entender que esse alimento está destinado a todos os cristãos que desejem conservar a vida da graça e a força para lutar contra o demônio. Vimos que, ao realizar o grande milagre, Jesus elevou seus olhos ao céu para dar graças a seu Pai Celeste, para mostrar-nos quanto desejava a chegada daquele momento tão feliz para nós, com o qual nos provou a grandeza de seu amor. Sim, meus filhos, disse o Divino Salvador aos apóstolos, meu sangue deseja, com impaciência, ser derramado por vós. Meu corpo queima com o desejo de ser dilacerado para curar vossas feridas. Longe de assustar-me com as ideias amargas e tristes que me ocorreram de antemão ao pensar em meus sofrimentos e em minha morte, sinto ao contrário, em mim, o ápice do prazer. A causa disso é porque, em meus sofrimentos e em minha morte, encontrareis um remédio seguro para todos os vossos males. Ó, meus irmãos, que amor é igual ao de um Deus por suas criaturas? São Paulo nos diz que no mistério da encarnação, Deus escondeu sua divindade, mas na Sagrada Eucaristia, ele esconde até sua humanidade. Ah, só a fé pode operar em um mistério tão incompreensível. Sim, irmãos, onde quer que estivermos, vamos de bom grado direcionar nossos pensamentos, nossos desejos, para onde esse adorável corpo está armazenado, para nos unirmos aos anjos que o adoram com tanto respeito. Cuidemos de não fazer como aqueles ímpios que não respeitam os templos tão santos, tão dignos de reverência, tão sagrados pela presença de um Deus feito homem, que habita dia e noite entre nós. Vemos frequentemente que o Pai Eterno castiga com rigor os que desprezam seu divino Filho. Conta-se que uma vez um alfaiate estava em uma casa, enquanto o viático era levado a um doente que lá morava. Os que estavam perto do referido enfermo pediram-lhe que se ajoelhasse, mas ele se negou e soltou esta horrível blasfêmia. Eu ajoelhar-me? Respeito muito mais uma aranha, que é o inseto mais vil, que a vosso Jesus Cristo, a quem desejais que eu adore. Ai, meus irmãos, de que coisas é capaz aquele que perdeu a fé? Mas Deus não deixou impune aquele pecado horrível. No mesmo instante, uma grande aranha negra desceu do teto e veio pousar sobre a boca do blasfemo, picando nos lábios que imediatamente incharam, e o infeliz morreu em pouco tempo. Podeis ver então quão culpáveis somos ao não guardar esse grande respeito que merece a presença real de Jesus Cristo. Não, irmãos, não nos cansemos de contemplar o grande mistério de amor em que um Deus, igual ao Pai, alimenta seus filhos, não com alimento comum, nem com aquele maná que alimentou o povo judeu no deserto, mas com seu corpo adorável e seu sangue precioso. Quem poderia imaginar isso, se não fosse ele mesmo quem nolo diz e o realiza ao mesmo tempo? Oh, quão dignas de nosso amor e de nossa admiração são tais maravilhas! Um Deus, depois de ter suportado todas as nossas misérias, nos torna participantes de todas as suas excelências. Ó povo cristão, quão afortunado és ao ter um Deus tão bom e tão rico! Lemos que São João Evangelista viu um anjo ao qual o Pai Eterno entregava a taça de sua ira, para que a derramasse sobre todas as nações da terra, mas aqui vemos todo o oposto. O Pai Eterno põe nas mãos de seu Filho a taça de sua misericórdia, para que seja derramada sobre todos os povos do mundo. Ao falar-nos de seu sangue adorável, nos diz, como a seus apóstolos:
Bebei todos dele, e encontrareis a remissão de vossos pecados e a vida eterna. Ó alegria inefável, ó fonte abundante e excelsa, que dareis testemunho até o fim dos tempos da felicidade que por essa fé devíamos alcançar. Para inspirar-nos uma fé viva acerca de sua presença real, Jesus Cristo não deixou em tempo algum de operar milagres. Conta-se que havia uma mulher cristã muito pobre que pediu emprestada a um judeu certa quantia de dinheiro e deu-lhe como penhor as melhores roupas que possuía. Ao aproximar-se a festa da Páscoa, implorou ao judeu que lhe devolvesse por um dia aquelas roupas. O homem disse-lhe que não apenas estava disposto a devolver-lhe as roupas, mas também a perdoar a dívida, desde que ela lhe trouxesse uma hóstia consagrada que tivesse recebido do sacerdote na comunhão. A ânsia da infeliz por reaver as roupas e, ao mesmo tempo, a esperança de não ser obrigada a devolver o dinheiro que pedira emprestado, levaram-no a cometer a mais horrível ação. No dia seguinte, ela foi à igreja paroquial. Assim que recebeu a hóstia sagrada em sua língua, tomou-a com cuidado e colocou-a em um lenço. Em seguida, levou-a àquele miserável judeu, o qual, como era de se esperar, a queria para descarregar todo o seu ódio contra Jesus Cristo. Aquele homem abominável tratou o nosso Senhor com uma fúria espantosa. Mas vejamos como o próprio Jesus mostrou-lhe quanto sentiu os ultrajes que lhe eram infligidos. O judeu começou pondo a hóstia sagrada sobre uma mesa e golpeou-a o quanto desejou, com uma faquinha. O desgraçado pôde ver como saía sangue em abundância da santa hóstia, o que assustou muito seu filho. Depois, tirando-a da mesa com desprezo, fixou-a com o prego na parede e deu-lhe, até ficar satisfeito, golpes de chicote. Perfurou-a com uma lança e saiu sangue novamente. Após tais crueldades, lançou-a em um caldeirão com água fervente. Imediatamente a água pareceu transformar-se em sangue. Em seguida a hóstia assumiu a figura de Jesus Cristo pregado na cruz, assustando o judeu de tal forma que ele correu aterrorizado para se esconder em um canto da casa. Enquanto isso acontecia, seus filhos que viam os fiéis cristãos dirigirem-se ao templo, diziam-lhes: Aonde vão? Não encontrareis vosso Deus na igreja, porque nosso pai o matou. Uma mulher, ouvindo o que os filhos do judeu diziam, entrou na casa e viu realmente a hóstia, ainda com a aparência de Jesus crucificado, mas que imediatamente voltou à sua forma normal. A mulher pegou uma taça e a hóstia voou até pousar em seu interior. Muito feliz e contente, aquela mulher imediatamente levou a igreja de São João, em Greve, onde foi colocada em um local adequado para que os fiéis a venerassem. Foi oferecido perdão àquele infeliz, desde que se convertesse ao cristianismo. Mas ele estava tão obstinado que preferiu ser condenado à fogueira a tornar-se cristão. Não obstante, sua mulher, seus filhos e muitos judeus receberam o batismo, em vista dos milagres que Jesus Cristo acabava de realizar, e para perpetuar sua lembrança, aquela casa foi transformada em templo e uma comunidade religiosa estabeleceu-se ali para que houvesse constantemente alguém ocupado em fazer reparações a Jesus Cristo pelos ultrajes recebidos do judeu. Não é possível ouvir tudo isso sem espanto, meus irmãos. Pois bem, vede a que Jesus Cristo se expõe e estará exposto até o fim do mundo por nosso amor. Que amor, o que Deus nosso Senhor nos mostra. A que excessos o amor por suas criaturas o levou. Deveis saber também que Jesus Cristo, tomando o cálice em suas santas mãos, falou assim a seus apóstolos: Em poucas horas, este precioso sangue será derramado de forma visível e cruel, e será derramado por vós. O desejo ardente que tenho de derramá-lo em vossos corações sugeriu-me o uso deste meio. É verdade que a inveja de meus inimigos é uma das causas de minha morte, mas não é a principal. As acusações que foram inventadas contra mim para perder-me, a perfídia do discípulo que me entregará, a fraqueza do juiz que irá condenar-me e a crueldade dos algozes que irão matar-me,
São outros tantos instrumentos de que se serve meu infinito amor para provar-vos o quanto vos amo. Sim, meus irmãos, para a remissão de nossos pecados, aquele sangue foi derramado, e para o mesmo propósito, esse sacrifício será reproduzido todos os dias. Vede o quanto Jesus Cristo nos ama, porque com tanto ardor se sacrifica por nós a justiça de seu Pai. E mais ainda, Ele deseja que esse sacrifício seja renovado todos os dias e em todos os lugares do mundo. Que sorte para nós, irmãos, saber que nossos pecados, antes mesmo de serem cometidos, já foram expiados no grande sacrifício da cruz. Vamos com frequência ao pé do tabernáculo para nos consolarmos em nossas dores e nos fortalecermos em nossas fraquezas. Devemos lamentar, talvez, a grande desgraça de ter pecado? O adorável sangue de Jesus Cristo implorará a graça para nós. Ah, meus irmãos, quão mais viva que a nossa era a fé dos primeiros cristãos! Nos primeiros tempos, um grande número de cristãos atravessava os mares para ir visitar os lugares santos, onde se havia realizado o mistério de nossa redenção. Quando lhes era mostrado o cenáculo em que Jesus Cristo instituíra esse divino sacramento consagrado a alimentar nossas almas, quando viu o lugar em que havia banhado a terra com suas lágrimas e seu sangue durante a agonia que acompanhou sua oração, não sabiam deixar aqueles locais memoráveis e veneráveis sem derramar lágrimas em abundância. Mas isso chegava ao ápice quando eram levados ao Calvário, onde o Salvador experimentara tantos sofrimentos por nós. Então parecia-lhes que não podiam mais viver. Ao recordarem o que aqueles lugares evocavam, isto é, o tempo, as ações e os mistérios que por nosso bem ali ocorreram, ficavam inconsoláveis. Sentiam sua fé reviver e seus corações queimando sob os ardores de uma nova fogueira. Ó lugares felizes, eles exclamavam, onde tantas maravilhas foram realizadas para a nossa salvação. Contudo, irmãos, sem irmos tão longe, sem termos de nos preocupar em cruzar os mares e nos expormos a tantos perigos, não temos nós aqui, em nosso meio, Jesus Cristo, não só como Deus, mas em corpo e alma? Não são nossas igrejas tão dignas de respeito quanto os lugares sagrados que esses peregrinos visitavam? Ó, meus irmãos, nossa felicidade é muito grande. Não, nunca entenderemos seu alcance. Povo feliz o cristão, ao ver como, a cada dia, são renovados todos os prodígios que a onipotência de Deus realizou anteriormente no Calvário para salvar os homens. Por que então não experimentamos esse mesmo amor? Não sentimos a mesma gratidão? Não somos possuídos do mesmo respeito, já que os mesmos milagres são realizados todos os dias diante de nossos olhos? Oh, temos abusado tanto das graças recebidas que merecemos de Deus o castigo de ter nossa fé retirada de nós em parte. Quase não nos resta um sinal dela para fazer-nos perceber que estamos na presença de Deus. Meu Deus, que desgraça para um cristão perder a fé! Ai, meus irmãos, uma vez que nos falta a fé, não fazemos mais que desprezar este augusto sacramento. E quantos ainda chegam até a cair na impiedade, zombando de quem tem a felicidade de vir buscar nele as graças e as forças necessárias para salvar-se. Temamos, irmãos, os castigos que Deus pode enviar-nos por nossa falta de respeito com sua adorável presença. Vede um exemplo dos mais espantosos. O cardeal Barônio relata, em seus anais, que na vila de Lusignan, perto de Poitiers, havia um sujeito que manifestava um grande desprezo pela pessoa de Jesus Cristo. Zombava e desprezava todos os que frequentavam os sacramentos e ridicularizava sua devoção. Contudo, nosso Senhor, que sempre prefere a conversão à perdição do pecador, enviou-lhe com frequência alguns remorsos de consciência. Ele via bem que estava agindo mal e que aqueles de quem ele zombava superavam-no em felicidade. Mas assim que surgira uma nova oportunidade, voltava a seus velhos hábitos e, desse modo, aos poucos,
acabou abafando completamente o remorso que Deus lhe tinha enviado. Mas, para melhor disfarçar, procurou conquistar a amizade de um santo religioso, o superior do mosteiro de Bonneval, muito próximo de sua casa. Ele ia até lá com frequência, e, embora ímpio, vangloriava-se dessa amizade e até se julgava bom quando estava com aqueles santos religiosos. O superior, que com o passar do tempo se deu conta do que se passava no espírito desse indivíduo, disse-lhe muitas vezes: meu caro amigo, vejo que não tens o respeito que deveria à presença de Jesus Cristo no adorável sacramento do altar, e creio que, se desejais converter-vos, não haverá escolha a não ser deixar o mundo e recolher-vos a um mosteiro para ali fazer penitência. Melhor que qualquer um, tu sabes quantas vezes profanaste os sacramentos, manchando tua alma com sacrilégios abomináveis. Se viesses a morrer, serias lançado no inferno por toda a eternidade. Acreditai-me, pense em reparar as profanações cometidas. Como podes viver em um estado tão miserável? Aquele pobre homem parecia escutá-lo e até aproveitar seus conselhos, pois certamente sentia na consciência o peso dos sacrilégios. Mas como repugnava-o! Aceitar alguns pequenos sacrifícios, indispensáveis à sua conversão, acabava que, apesar de seus bons pensamentos, continuava sempre o mesmo. E aconteceu que Deus, cansando-se de sua impiedade e de seus sacrilégios, abandonou-o à própria sorte e o homem adoeceu. O abade, sabendo do mau estado de sua alma, apressou-se em visitá-lo. Quando o infeliz viu que aquele bom religioso, que era santo, vinha vê-lo, chorou de alegria, e talvez com a esperança de que ele rezaria por si e o ajudaria a tirar a alma do lamaçal de seus sacrilégios, implorou ao abade que ficasse consigo o maior tempo possível. A noite chegou e todos foram embora, exceto o abade, que ficou com o doente. Aquele pobre coitado começou a gritar horrivelmente, dizendo: ah, meu padre, ajudai-me! Ah, vinde em meu auxílio! Mas o momento não era mais oportuno. Deus o abandonara como castigo por suas impiedades e sacrilégios. Ah, meu padre, há 2 leões assustadores me espreitando. Ah, meu padre, socorrei-me. O abade, cheio de espanto, ajoelhou-se para implorar misericórdia em favor do enfermo, mas já era muito tarde, pois a justiça de Deus o havia entregado ao poder dos demônios. De repente, o doente mudou de voz, assumindo um tom mais calmo, e começou a falar como uma pessoa saudável e em pleno controle de seu espírito. Meu padre, disse, aqueles leões que agora mesmo estavam perto de mim se retiraram. Mas enquanto falava naturalmente, o enfermo perdeu a voz e ficou como morto. Era o que o religioso pensava, mas decidiu passar o resto da noite junto ao doente. Passado um instante, aquele pobre coitado voltou a si, recuperou a palavra e disse ao superior: meu padre, acabo de ser chamado ao tribunal de Jesus Cristo, e por causa de minhas iniquidades e sacrilégios, estou condenado a queimar no inferno. Assustado, o religioso pôs-se a orar, tentando experimentar se ainda havia algum recurso para alcançar a salvação daquele infeliz. Vendo-o rezar, o moribundo disse-lhe: meu padre, deixai vossas orações. Deus não ouvirá coisa alguma do que disserdes a meu respeito. Os demônios me cercam e estão apenas esperando o momento de minha morte, que não tardará a chegar para me arrastar ao inferno, onde queimarei por toda a eternidade. De repente, tomado de terror, exclamou: ah, meu padre, o diabo está me levando. Adeus, meu padre. Desprezei vossos conselhos e estou condenado. E dizendo isso, vomitou sua alma amaldiçoada no abismo. O superior foi embora, chorando copiosamente pela sorte daquele infeliz, que de sua cama acabava de cair no inferno. Ah, meus irmãos, quão grande é o número desses profanadores! Quantos cristãos perderam a fé por causa de seus sacrilégios? Vendo tantos cristãos que nem recebem os sacramentos, ou que os frequentam muito de vez em quando, não busquemos outras causas que não os sacrilégios por eles cometidos. Quantos há também aos quais os remorsos dilaceram a consciência,
acreditam ser culpados de tremendos sacrilégios e aguardam a morte em um estado capaz de fazer tremer o céu e a terra. Ah, meus irmãos, não ide tão longe, já que ainda não alcançastes o estado miserável daquele infeliz réprobro de que acabei de falar. Mas quem vos assegura que, antes de chegada a hora da morte, vós não sereis como ele, abandonados por Deus e lançados ao fogo? Ah, meu Deus, como é possível viver em um estado tão horrível? Ah, meus irmãos, ainda temos tempo. Refaçamos nossos passos, coloquemo-nos aos pés de Jesus Cristo, escondido no adorável sacramento da Eucaristia. Ele oferecerá de novo por nós, ao Pai Celeste, os méritos de sua paixão e morte, e com isso estamos certos de obter misericórdia. Sim, estejamos seguros de que, se sentimos um grande respeito pela presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, no adorável sacramento do altar, vamos alcançar tudo o que desejamos. Já que as procissões eucarísticas são todas dedicadas a adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar e a reparar os ultrajes que nesse sacramento recebe, integremos estas procissões, sigamo-lo com aquele mesmo respeito que os primeiros cristãos lhe mostravam, seguindo em suas pregações, durante as quais jamais passava por um lugar sem derramar ali todo tipo de bênção. Com inúmeros exemplos, a história nos mostra quão severamente Deus castiga os profanadores de seu adorável corpo e de seu precioso sangue. Houve uma vez um ladrão que entrou em uma igreja durante a noite e levou todos os vasos sagrados em que se guardavam as sagradas partículas e, com aquela carga preciosa, dirigiu-se a um lugar chamado Praça de São Dionísio. Ao chegar ali, olhou novamente os vasos para ver se ainda havia alguma partícula. Restava uma, que quando a âmbula foi aberta, saiu milagrosamente esvoaçando ao redor do ladrão. Esse prodígio fez com que o criminoso fosse descoberto pelo povo e preso. O pároco de São Dionísio foi informado e notificou o bispo de Paris. A hóstia sagrada permanecia suspensa no ar. Então o bispo foi até o local com todos os seus sacerdotes e um grande número de fiéis devotos que também faziam parte da procissão. E a hóstia foi pousar no cibório do sacerdote que a tinha consagrado. Foi levada a um templo, no qual foi realizada a fundação de um ofício semanal em memória desse grande milagre. Dizei-me, irmãos, que mais nos falta analisar para sentirmos-nos movidos à reverência ante a presença de Jesus, tanto nos templos quanto nas procissões? Vamos, pois, a Ele com grande confiança. É tão bom, é tão misericordioso, nos ama tanto, que podemos estar certos de alcançar tudo quanto lhe peçamos. Mas sejamos sempre humildes, puros, repletos do amor de Deus e do menosprezo do mundo. Cuidemos de não nos deixarmos levar pelas distrações. Amemos o Senhor de todo o coração, meus irmãos, e com isso alcançaremos já neste mundo uma vida semelhante à da glória.